pessoal, a gente acabou de sair da cerimônia de encerramento, né, da Berlinale de 2024 e hoje a gente vai falar sobre o filme que levou o Urso de Ouro, né, na verdade o documentário Daomé Damati Diop, né, que é a diretora de Atlantique. O documentário, que é bem curtinho, tem 1 hora de duração só, vai fazer a gente acompanhar o retorno de 26 obras de arte da França para o atual estado de Benin, que é o antigo reino de Daomé, como a gente fala, é o que leva o título do filme. E a gente vai acompanhar através do ponto de vista de uma dessas obras de arte, que é uma coisa muito interessante, e a partir das discussões que se desenvolvem a partir dessa chegada, como, por exemplo, o fato de apenas 26 dessas obras de arte terem sido devolvidas, quando são 7.000 no total. Exato, e é muito interessante esse artifício narrativo que a Mathilde Diop desenvolve aqui, né, de trazer um protagonismo para a própria obra de arte, né, ela que vai conduzir essa narrativa, ela que vai começar a falar do que a gente está vendo exatamente, que é a obra de um dos guerreiros ali, né, e eles dão um número de 26 para ela também, né, então ela que vai conduzir essa narrativa e é quase como você voltar um protagonismo para algo que tinha sido apagado, né? Porque é uma história que vai ser quase como uma reapropriação cultural do reino de Daomé e também dessas obras que tinham sido apagadas e levadas para outros lugares, né? Exatamente. É uma discussão que é pouco falada, sim, que atualmente começa a ganhar corpo, e esse documentário é um belíssimo exemplo disso e de sim, como falar sobre isso e como criar consciência sobre essa situação, porque são anos e anos e anos de roubo efetivo dessas obras de arte por toda a África, que foram levados para países europeus, enfim, e que hoje em dia a gente começa a discutir a necessidade dessas obras voltarem para os seus donos reais, que são cada um desses países de onde eles saíram. E não só isso, mas é muito interessante a gente ver que não só o personagem principal é uma dessas obras de arte, mas a maneira como a Mathilde Diop escolhe fazer a sua direção, que é uma maneira, às vezes até passiva, que eu não falo de uma maneira ruim, de maneira nenhuma, porque é onde ela coloca o espectador para ouvir sobre essa situação. E não conhecem não por maldade, mas pela falta de discussão do assunto e falta de disseminação do assunto. Então aqui é muito importante que a gente se coloque nesse lugar de não agente, ao mesmo tempo que criando consciência nós também possamos começar a agir em relação a isso. Então aqui, quando a gente escuta os alunos falarem sobre, e várias das discussões serem trazidas, né, são só 26, mas são 7.000, como que as pessoas vão acessar isso a partir do momento que chega lá, que também é uma coisa muito interessante de se discutir, porque num país onde existe uma pobreza generalizada, será que as pessoas vão conseguir entrar nos museus e pagar a entrada para poder acessar isso que foi recentemente reconquistado, né? Exato. Então aqui são várias discussões que se desenvolvem, é como se fosse uma grande árvore com vários galhos, né? Exato, eu gosto muito disso, como ela não se detém a esse tema só da volta da reapropriação, né, dessas obras de arte, mas o que tudo isso vai simbolizar para esse país, né? É o que você falou, assim, será que como é que esse país vai receber? O que a gente precisa ter de artefatos ali para conseguir fazer com que essa população consiga consumir e se reapropriar dessas obras de arte, dessa cultura que foi roubada, né? Isso é muito interessante e colocar a gente como um observador de tudo isso, uma parte dessa discussão, como é que a gente vai se integrar nessa discussão, isso que eu acho que a Mathilde Diop faz muito bem aqui. Exatamente, existe a necessidade de uma conexão com algo que nunca se teve conexão antes, e é isso que é o X da questão aqui, porque como que você se conecta com algo que você nunca teve proximidade? Então a Mathilde Diop faz isso muito bem aqui, e deixar as pessoas falarem, eu acho que era a maneira mais correta de se
abordar esse assunto e fazer a gente estar lá junto com essas pessoas. Exato, é um pouco disso, né? Como é que você entende como algo seu, algo que que nunca foi seu de uma certa maneira, né? É um pouco dessa essência desse documentário também. Eu gostei muito, eu achei muito legal que foi enaltecido aqui na Berlinale de 2024, numa premiação que a gente saiu frustrada com muitas coisas, né? Mas da Rumi acabou sendo não tanto uma surpresa, porque a gente esperava, né? Mas uma das coisas boas. Um alento a essa premiação que deixou muito a desejar pelo nosso entendimento, né? Exatamente. Então é isso. Por favor, deixem o like aqui se vocês gostaram dessa nossa análise. Comentem, né? Quando chegar aí aos cinemas, comentem o que vocês acharam também. No primeiro comentário fixado tem todas as nossas redes sociais, para onde a gente criou um conteúdo exclusivo também agora da Berlinale. E é isso. Um grande beijo para vocês e corta!